Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma correção de uma atividade. Essa vai ser antes da nossa avaliaçãozinha que a gente vai fazer hoje, né? Então vamos prestar atenção, tá? Hoje a gente vai fazer a correção dessa atividade aqui, ó, sobre circuitos elétricos e diferença de potencial elétrico, que foi passado na aula anterior. Só que a correção de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente já está acostumado a fazer. Vou fazer uma correção falada, tá bom? Explicativa, porém falada. Mas aí vocês vão acompanhando aqui pela tela, né? E aí vocês vão estar acompanhando qual atividade a gente vai estar corrigindo. E ao falar as respostas, vocês vão conferindo aí e prestem bastante atenção caso tenha ficado alguma dúvida para a gente tirar antes da avaliaçãozinha que a gente vai estar fazendo hoje, tá bom? Então vamos lá na primeira, gente. Nas figuras a seguir, o voltímetro está indicando um valor positivo, negativo ou nulo. Voltímetro, ele é um aparelho para medir diferença de potencial elétrico, certo? E ele é chamado de voltímetro aqui no caso, porque ele mede os volts, né? Então, olha só, aqui na letra A, nós temos um fio preto que está ligado em um lado e o fio vermelho está ligado no outro lado. Porém, a gente não vê nenhum tipo de bateria, de pilha, de outra fonte energética ligada ao voltímetro. Nesse caso, o voltímetro vai estar indicando um valor nulo, né? Um valor zero, um valor nulo, tá bom? Aqui no voltímetro B, nós percebemos, ó, que o polo preto está vendo tá ligado à parte negativa e o polo aqui vermelhinho está ligado à parte positiva. Então a gente percebe que a corrente elétrica está indo do lado positivo para o lado negativo, ou seja, de uma diferença de potencial menor para uma diferença de potencial maior. Sendo assim, esse voltímetro aqui, ele vai estar indicando um valor positivo, tá bom? Só pediu para falar se é positivo, negativo ou nulo, não é preciso colocar a carga, porque aqui não falou para gente de quanto, né? Não foi pedido isso, embora tenha falado aqui que a bateria é de 9 volts, tá bom? E o C, a gente percebe que ele está indo do lado positivo para o lado negativo. Então, a gente percebe que ele está indo do lado de maior potencial elétrico para o de menor potencial elétrico. Dessa forma, esse voltímetro aqui, C, ele vai estar indicando um valor negativo. Aqui no número 2, ó, considerando que as pilhas abaixo, cada pilhazinha dessa, seja de 1,5 volts, né, a potência dela. Qual deve ser o valor indicado pelo voltímetro em cada um dos casos? Então, a gente vai analisar. Ó. Esse primeiro voltímetro aqui, que é a letra A, ele está indo do polo negativo para o polo positivo. Sendo assim, esse voltímetro aqui, ele vai estar marcando um valor positivo, certo? Ó, ele está indo do lado do polo negativo para o polo positivo. Então, ele vai estar indicando uma carga elétrica positiva. Como está aqui que a nossa pilha ela mede 1,5 volts, esse daqui, letra A, vai ser o quê? Mais 1,5, ok? Letra B, nós percebemos que ele está indo do polo positivo para o polo negativo. Sendo assim, esse voltímetro vai estar marcando uma carga negativa. Como a pilha ela é de 1,5 volts, vai ser menos 1,5. Tá bom? Entenderam? Qualquer dúvida, vocês me perguntam aqui, tá bom? Aqui na letra C, nós temos o cabinho preto ligado no polo negativo e está chegando aqui no voltímetro pelo polo negativo novamente. Vai ter como passar carga elétrica dessa forma, gente? Não, tá? Não vai ter diferença de potencial elétrico nesse caso. Aqui vai ser zero, ok? Aqui na letra D, nós temos o mesmo caso, só que agora está ligado no polo positivo, ó, o fio preto no polo positivo, o fio vermelho também. Dessa forma, não vai ter diferença de potencial elétrico e aqui vai ser zero, tá? Aqui na letra E, ó, nós temos o fio preto ligado ao polo negativo e chega através do voltímetro pelo polo positivo. Sendo assim, a carga que vai estar representando aqui será positiva, certo? Como aqui nós temos duas pilhas e cada uma é de 1,5 volts, a carga que vai ser aqui vai ser mais 3 volts. Eu vou somar 1,5 de cada uma das pilhas, ok? Aqui na letra F nós temos o contrário, ele está saindo do polo
positivo caminhando até o polo negativo. Então, a carga elétrica que será negativa, como a gente tem duas pilhas, vai ser menos 3 volts, ok? E na letra G, nós temos o voltímetro que está saindo aqui do polo negativo e está chegando pelo polo negativo também. Dessa forma, não tem diferença de potencial elétrico, vai ser zero ou nulo, né? E aqui no último nós temos saindo do polo positivo e caminhando até o polo positivo novamente. Não tendo diferença de potencial elétrico, aqui vai ser zero também. Aqui no número 3, pessoal, nós temos, usando lâmpadas adequadas de 3 volts, então cada lâmpada dessa mede 3 volts, né, de potência, e pilhas de 1,5 volts cada uma, foram feitas as montagens A e B abaixo. Em qual delas o brilho da lâmpada será maior? Justifique a sua resposta. Então, em A, nós temos aqui ligado do polo positivo para o polo negativo, e aqui em B também está ligado corretamente. E aí a gente tem que colocar qual delas vai ter o brilho mais intenso. Provavelmente vocês imaginam que vai ser a lâmpadazinha aqui indicado por A. Por que isso, gente? Porque aqui em A nós vamos ter uma diferença de potencial elétrico de 3 volts, porque cada pilha ela tem 1,5, certo? Aqui nós vamos ter apenas 1,5 volts. Então, no caso, a letra A, ela vai ter um brilho mais intenso, porque a gente vai ter o maior fluxo energético transitando aqui pelas nossas pilhas, e aqui a gente vai ter 3 volts, ou seja, um potencial elétrico maior, o que acarretará uma diferença de potencial maior para uma carga, né, um fluxo de energia também maior. E aqui na número 4, para finalizar a nossa atividade de hoje, nós temos dois projetos aqui, o C e o D. Usando uma lâmpada adequada para 3 volts e fios metálicos, foram feitas as montagens C e D abaixo. Explique em cada caso por que a lâmpada não acende. Então, o exercício já falou para a gente que as duas lâmpadas não vão acender, a gente só vai analisar por que elas não irão acender, tá bom? Então, nós temos aqui o C, que ele está saindo do polo negativo e caminhando até o polo negativo também. Então, dessa forma, a gente percebe que não vai ter diferença de potencial elétrico, sendo assim, a diferença de potencial elétrica que vai ser zero, então a lâmpada não pode acender, né? Sendo a diferença de potencial igual a zero ou nulo, tá bom? E aqui na letra D, nós temos, ligado certinho aqui a pilha no lado positivo e aqui no lado negativo na lâmpada. Porém, as duas pilhas, elas estão desconectadas. Isso significa que a gente tem um circuito elétrico aberto. Esse circuito não está fechado. Para que essa lâmpada, no caso da letra D, acendesse, nós teríamos que conectar as duas pilhas para que a lâmpada acendesse, tá? Fechando o circuito. Mas nesse caso, o circuito aberto também não tem como transferir, né, essa energia aqui, tá bom? Então é isso, façam a correção aí de vocês e vamos lá para a nossa avaliação de hoje. Se vocês tiveram com alguma dúvida ainda relacionada a isso, pode estar me perguntando antes, tá bom?